Jesus, ao abrir o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Seria o anticristo? Quer saber mais sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Como eu disse no vídeo passado, tem muito serviço aqui no distrito, então não consegui produzir mais conteúdos para vocês. E não é por falta de estudar não, né? Tô aqui com os meus livros, né? E falar em livros, alguns colocam os comentários assim, né? Ele coloca um monte de livro na estante para mostrar que é intelectual. Que besteira, que bobagem, né? Cada um na sua área precisa ter ferramentas, né, para poder adquirir conhecimento e para não falar besteira, né? Então eu não estou me exibindo com os meus livros, é meu escritório, tá? Mas enfim, nem sei porque eu entrei nesse assunto. Gente, hoje eu quero falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. É um assunto assim que já tratei há muito tempo atrás, quando comecei o canal, mas foi de uma maneira um pouco rasa, né? E surgiram várias dúvidas e decidi estudar mais sobre esse assunto. Então li vários comentários, montei um PowerPoint, você vai poder utilizar esse PowerPoint para você passar na tua igreja, para o teu grupo de estudo, tá? Eu vou disponibilizar aqui no link da descrição, tem no grupo do Telegram, você pode ir lá e pegar lá para você. Entra no grupo e entra em arquivos, vai ter lá os 4 cavaleiros, você baixa o PowerPoint, tá certo? Bom, quero que você curta esse vídeo porque deu trabalho para produzir, compartilhar, já falei para você compartilhar, claro, se inscrever no canal, né? Passamos os 40 mil, mas queremos chegar mais longe, mas eu preciso da tua ajuda, ok? Então vamos lá, vamos já colocar na tela esse assunto tão importante para a escatologia, né? Vocês vão entender por quê. Muito bem, olha só, e eu vim de vermelho, vocês vão entender depois porque eu vim de vermelho aí para falar sobre os cavaleiros, né? Muito bem, vamos lá então avançar, deixa eu colocar aqui, lá vai. O texto está lá em Apocalipse, capítulo 6 em diante, que diz o seguinte: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse um som de trovão: Venha! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Gente, nós estamos diante aqui de uma peça-chave para a interpretação. O cavalo branco, ou o cavaleiro branco aí, né? Dependendo da maneira como você enxerga, você entende, você interpreta este cavaleiro, você vai determinar a leitura do livro todo. Tá? Então isso é muito importante. Existem algumas teorias, vou passar para vocês e vou, claro, defender aquela que eu acho ser a mais coerente. Gente, desculpa essa chupação de cana aqui, é porque nesse exato momento eu estou com Covid. É isso aí. Você vê, ó, eu estou com Covid, é o tempo de eu poder parar aqui, estudar e poder gravar para vocês, porque eu estou em isolamento, né? Aqui no distrito. Inclusive não pude participar de uma inauguração de uma igreja lá em Terra Roxa, estar com os irmãos, então eu não consigo ficar parado, deixa eu produzir conteúdo aqui para o canal, beleza? Então vamos entender um pouquinho sobre esse cavalo e esse cavaleiro, né? Aqui, ó, um dos 4 seres viventes. Se vocês lerem o capítulo 4 e 5, você vai encontrar lá os seres viventes, né? No canal tem um vídeo falando sobre eles, quem são esses 4 seres viventes. Você vai ver Jesus pegando da mão direita do Pai um livro selado com 7 selos, e cada vez que ele rompe um selo, acontece uma coisa, né? O conteúdo desse livro só é visto, né, quando se quebram os 7 selos. Tá? Jesus precisa arrancar todos os 7 selos. Quando arranca os 7 selos, conclui a obra da redenção. E aí então temos aí a nova terra e o novo céu, né? O conteúdo do livro é a extinção do pecado, o novo céu. Eu creio mais ou menos nessa direção. Tá?
E esses 4 seres viventes, que estão lá no capítulo 4 e no capítulo 5, e em algumas outras partes do Apocalipse, são seres assim diferentes, né? Cada um com eles têm caras diferentes, né? E esse aqui todo indica que foi ele que falou, né? Porque ele fala com voz de trovão, né? Então pode ser indício de que seja um leão. Dos 4 seres viventes, um parece um leão, tá? Para você entender. Um parece homem, outro parece águia, leão, e o outro aqui eu não estou lembrando a aparência do outro. Mas são 4 seres. Você pode encontrar no capítulo 4. Ok? Então, com voz de leão. Muito bem. Avançando. Cavalos. Em Zacarias 6, do 1 ao 8, seria interessante também depois você ler cada verso. Eu não tenho condição aqui, mas você vai perceber que as respostas, gente, já estão na Bíblia. João, quando tem essas visões, Deus se comunica com ele com algo que ele já conhece, que ele já viveu, ou que é do background da vida de João. E o Antigo Testamento tem tudo, né? Aliás, o livro do Apocalipse existem diversas alusões, né? É o livro que todos os livros da Bíblia se convergem, né? Então, as cenas de cavalos, cavaleiros, isso já tem no Antigo Testamento. O problema é que muitas pessoas tentam interpretar o livro com a cabeça do século XXI, esquecendo que João, que recebeu as mensagens, Deus se comunicou numa linguagem que ele pudesse entender. Tá? É claro que ele não compreendeu tudo, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que a mensagem do Apocalipse não era só para nós, né? Diferente do livro de Daniel, que Daniel não compreendeu e foi um livro selado. Já o livro do Apocalipse não era um livro selado para João, ok? Não era para selar o livro, diferente que Daniel. Muito bem. No Antigo Testamento, em Zacarias, você tem a cena, né, do Senhor enviando cavalos, ok? Em Abacuque, nós temos o Senhor enviando a fome, bestas feras, espada, morte ou pestes. Apocalipse 19, do 11 ao 3, nós vemos o Senhor cavalgando, trazendo justiça. Maldições da quebra da aliança com Deus, Levíticos 26. Um texto muito importante do nosso compreensão dos cavaleiros é Levíticos 26. Ali mostra que toda vez que se Israel quebrasse a aliança, né, desobedecesse, quebrasse os estatutos, o mandamento, Deus mandaria praga para eles, né? Peste, morte, fome, mandaria tudo isso. E você encontra esses elementos nos cavaleiros. Então aqui já dá um indício para nós de que esses 4 cavaleiros, eles são juízos de Deus, não somente para as nações ímpias, mas são juízos para aqueles que aceitaram a aliança, mas estão quebrando a aliança. Tá? Calma que chegaremos nas conclusões, né? Então vamos avançar. Então a imagem de cavalos é Deus agindo com velocidade, com rapidez, Deus galopando, cavalgando, né, em direção dos ímpios, né, dos quebradores da aliança. Haveriam consequências para aqueles que quebrassem a aliança, ok? Então para você entender essa questão de cavalos. Vamos lá. Agora especificamente do cavalo branco. O cavalo branco, símbolo de pureza. E olha que detalhe importante, o branco está sempre está associado a algo bom, né? Diferente das outras cores, né? O único cavalo que não está associado a algo negativo, né? Mas positivo, porque ele é um conquistador, né? Então isso é muito importante. Então não é algo ruim. Não é algo ruim, porque o branco não está associado a algo ruim na Bíblia. Não temos nenhum contexto de que o branco é mau, né? E aqui não estou fazendo juízo de valores em questão de raça. Hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Mas vocês estão entendendo. O branco é símbolo de pureza, né? Muito bem, vamos avançar. Uma coroa. O cavaleiro, né? Aqui não tem o desenho, mas o cavaleiro tem uma coroa. Essa coroa é Estéfanos. É uma coroa de vitória, diferente da coroa que a gente encontra em Apocalipse 19, aqui em cima, ó. Apocalipse 19, que Jesus está usando uma diadema, que é uma coroa real. Quem usa uma diadema, uma diadema, é aquele que tem direito para reinar. Quem usa uma coroa Estéfanos é uma pessoa que é vitorioso, né?
Muito bem, e ele tem um arco, né? Não aparece flecha, só tem um arco. Ou seja, é um conquistador sem opressão, né? Porque você precisa das flechas, porque um arco sem flechas, né? O arco é só apenas para impulsionar, né? Em Salmos 45, um salmo muito importante também, nós temos ali a alusão, né? Deus com o seu arco e tal, né? Porém, dá a entender que seu arco lançará suas flechas, ou seja, os flagelos, simbolizados pelos próximos cavaleiros. Então, olha, isso aqui é muito interessante. O cavaleiro, né, branco, que aparece quando Jesus abre o primeiro selo, ele aparece com um arco na mão. Tá aqui na frente, ó, o arco na mão, olha lá, o arquinho na mão lá. Só que aqui no desenho tem flechas, mas na Bíblia não diz que ele tem flechas. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês, que ele não tem as flechas, não aparece a cena ele com as flechas, mas possivelmente os próximos cavaleiros, os cavalos, são as flechas deste cavaleiro, porque na Bíblia flechas são juízos. O cavalo branco, ele envia juízo, ele não é um juízo em si, ele envia juízos. Então, os próximos cavaleiros são as flechas dele, possivelmente. É uma ideia que faz muito sentido. Então, avançando aqui. Possibilidades de interpretação. A primeira é que ele seja um anticristo. Eu tenho aqui vários livros que li. Eu contei 12 comentários bíblicos só sobre o Apocalipse, né? E uma boa parte acredita que esse é o anticristo, que esse branco aqui é para enganar, porque Deus vai permitir que ele engane as nações. E todos que acreditam que ele seja o anticristo, nós temos uma situação. Qual é a situação? Você tem que começar a interpretar o Apocalipse de maneira literal. Eu não concordo com a leitura do livro do Apocalipse de maneira literal. Mesmo porque já no primeiro verso já dá indícios que o livro todo seria simbólico. Nós, na hermenêutica, usamos o princípio seguinte: quando a gente lê um texto, a priori, é que ele seja literal. Mas, se seus elementos eles são incabíveis, né, ou sobrenaturais, né, a gente leva mais para o simbolismo. Né? Então, literalmente não vai aparecer um cavalo, né, branco, um cavaleiro com arco saindo pelo meio do céu, sei lá por onde lá. Então, mas quem interpreta ele como sendo o anticristo vai ter que interpretar boa parte do livro, ou quase todo o livro, de maneira literal. Então daí a minha discordância. Mas muitos bons comentaristas dizem que é o anticristo. Né? Aí eles vão dizer que esse é um período da grande tribulação, né? Que o cavalo branco vai agir por 3 anos e meio trazendo paz, que ele é um anticristo trazendo paz, e depois os 3 anos e meio final dessa grande tribulação, que eles dizem que são 7 anos, que é uma referência a Daniel, da última semana, do qual eles fazem uma separação, né? Coisa que eu não acredito. Eu acredito que 70 semanas já se cumpriu no passado, e que não existe 7 anos de tribulação, né? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de problemas, perseguição. Não creio nisso, mas muitos que acreditam que ele é um anticristo dizem que é nesse momento que ele vai agir. Tá? Uma pequena minoria, uma redundância, né? Crê que ele é Jesus. Tá? Só que é um argumento muito mais fraco, né? Porque Jesus aparece no capítulo 19, mas bem diferente, né? Ele tem uma espada, não tem arco. Ele tem uma coroa diferente, como eu falei para vocês, né? E outra, aqui no capítulo 6 é o próprio Jesus que está tirando o selo. É o próprio Jesus que tira, é o próprio Jesus que vai. Então, um argumento frágil. Aí vem a terceira hipótese, que eu sustento ser a mais plausível, tá? Vamos lá. O avanço da pregação do Evangelho. Logo após Jesus ser entronizado, ele derrama seu espírito no dia de Pentecostes sobre a terra, e o evangelho começa a conquistar o coração do homem, né? O coração humano. Em Atos encontramos milhares de pessoas aceitando a mensagem. Então a ideia é o seguinte: quando Jesus recebe toda a autoridade no céu e na terra, não é assim que acontece lá em Mateus 28, devia ter colocado esse texto aqui para vocês.
E ele fala, ide, portanto, pregai o evangelho. Então nessa hora é o momento que ele arranca o primeiro selo, né? Que ele recebe autorização, autoridade, pega o livro da mão de Deus, abre o primeiro selo, o evangelho sai conquistando e avançando. E esse avanço tem consequências, né? Vocês vão ver depois. Então eu creio que é mais plausível que seja o avanço do evangelho, tá? Então o primeiro selo revela a vitória, a conquista do evangelho sobre as nações, desde a grande comissão. E quando fala conquista, não quer dizer que todos vão aceitar o evangelho, mas que o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Percebe? Aí mais um texto para acrescentar aqui no nosso PowerPoint aí, Mateus 24. Então o evangelho ele sai conquistando e avançando, por isso que ele é um conquistador, ok? Vamos avançar então? Avancemos. Apocalipse capítulo 6, 3 e 4, outro cavaleiro. Né? Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente. Olha como eles têm. Esses seres viventes, eles estão à frente dos 4 selos, ó, dos 7 selos. Eles estão segurando os 4 ventos, tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Eles aparecem também com as pragas. É eles que dão autorização para os anjos derramarem as pragas. Então, são seres angelicais que têm autoridade, né? Que seguem a ordem divina, ok? Dizendo, venha. E saiu um outro cavalo que era vermelho. Olha lá. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz na terra. Então, ó, presta atenção no detalhe. Deu poder para tirar a paz e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Veja, o cavalo não mata. Presta atenção, o cavaleiro não mata ninguém. Ele tira a paz, ele traz um transtorno e as pessoas se matam, né? Também lhe foi dado uma grande espada, né? E eu estou aqui de vermelho para tirar a paz sua. Porque para você ficar com a cabeça assim, nossa, mas como assim, pastor? Olha, a minha ideia aqui é provocar você no estudo profético das Escrituras, tá bom? Tirar a paz sua, o conforto teológico seu, né? Vamos avançar então para ver ponto por ponto aqui. Então, vamos lá. Segundo ser vivente, possivelmente um novilho. O novilho, né? Então é águia, novilho, o homem e o leão. As características dos 4 seres viventes, tá? Então, o segundo ser vivente, o novilho, que era usado em sacrifícios. Olha só, é coincidência ou Jesuscidência, né? Avançando. Cavalo vermelho. A palavra vermelho ali é a palavra pur no grego, né? Que é fogo, símbolo de justiça. É que o fogo é meio avermelhado, então foi traduzido como vermelho. Mas se for literal, era um cavalo de fogo avermelhado, de fogo vermelho, uma coisa assim. Foi traduzido como cavalo vermelho, tá? Fogo de símbolo de justiça. Isso aparece em Apocalipse 8 e Apocalipse capítulo 14. Né? O fogo é símbolo de justiça. Ele segue o cavalo branco, que está vencendo e conquistando. Mas agora temos uma reação negativa, que é tirar a paz. Né? E cá entre nós, quando o evangelho chega, ele tira a paz. Né? Como assim, pastor? Jesus não traz paz para nós? Calma. E paz no Apocalipse é mencionado apenas na introdução de João. Você só encontra paz quando João fala assim, graça e paz da parte de Jesus, tal. No comecinho, Apocalipse capítulo 1, verso 4. Né? Então paz é uma presença de Cristo, paz é isso. Mas essa paz que Jesus traz para nós, para as pessoas ao redor, não é paz. Né? Porque as pessoas que não aceitam o evangelho e não aceitam o mensageiro, eles não curtem paz, pelo contrário. Né? Vamos entender isso? Vamos lá. O cavaleiro tem uma grande espada, e parece uma contradição, né? Grande espada. Porém, quando você vai ver a palavra espada aqui, é a palavra macaira, literalmente uma faca, uma faquinha, um cutelinho, né? No sentido figurado seria discórdia ou controvérsia. A mesma palavra aparece em Mateus 10,34, quando Jesus diz assim, ó, não pensem que vim trazer paz.
a terra, mas vim trazer, não vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada, a mesma palavra, macaira. O que é? Macá? Cadê aqui? Tá aqui? Tava tão fácil aqui. Aqui, ó. Macaira, isso, macaira. Então, grande espada, esse adjetivo de grande é para valorizar a espada, porque mesmo sendo pequena, ela pode causar grandes coisas, né? Ok? Muito bem. Diferente de Apocalipse 19:15, que é literalmente uma espada de guerra. Quando Jesus aparece, que da boca dele sai uma espada, né? É rofaia. É diferente, tá? O segundo selo revela a reação dos opositores do evangelho, que perseguem aqueles, que aceitaram o evangelho e tiram a vida uns dos outros pela rejeição do evangelho. Aqui vários versos de pessoas que o povo, os ímpios, provocando a morte porque não aceitaram, né, o evangelho, o Senhor, enfim. Outro exemplo é a morte de Abel por ser irmão Caim, né? Ele aceitou, foi fiel, a palavra obedeceu, e isso fez com que a paz fosse tirada pela violência dele, matou o seu irmão, ok? Estão entendendo o raciocínio? Vamos avançar então agora. Vamos para agora o cavalo preto, né? Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha! E então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Não é uma arma agora, é uma balança, né? E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Se você interpreta isso literal, como que você vai fazer? Que situação, que cena estranha. Por isso que são símbolos, né, que a gente descodifica usando a própria Bíblia, o contexto histórico, o contexto judaico. Né? Vamos entender esse cavalo aí. Né? Vamos lá. Ser vivente, possivelmente é um homem dos 4 seres viventes. Né? Já foi o novilho, já foi o leão, e agora possivelmente seja um homem. Por quê? O que tem a cara de homem. Dos 4 seres viventes, somente o homem teria raciocínio para medir e utilizar a balança. Pegou? Olha que interessante. Não possui uma arma, e sim uma balança, símbolo de juízo. Pega a visão aí, ó, juízo. Ó. Jó 31:6 e Daniel capítulo 5. Balança é símbolo de juízo. Mas seria um juízo ou sentença de quê? Aqui diz que o cavaleiro está medindo, racionando o alimento. E essa é uma ordem que vem do meio dos 4 seres viventes. Talvez uma ordem divina. Talvez quase 100%. Uma medida equivale aproximadamente a 1 litro ou 650 gramas. Essa aqui é uma comparação para você entender o racionamento. Denário era o pagamento de um dia de trabalho. Hoje, mais ou menos R$100. Coloquei aqui, tá? Então, com R$100, uma diária, você compraria 650 gramas de trigo, ou quase 2 kg de cevada. Em tempos normais, 24 medidas de cevada era possível. Olha aí, comprar com 1 denário. Alimento secundário que era dado ao gado, né, a cevada. Em outras palavras, miséria total. Temos aqui uma imagem de racionamento de pão. Isso você vai encontrar em Levítico 26. Né? Era a praga que Deus ia jogar sobre o povo que fosse infiel, que não aceitasse fidelidade, não cumprisse a fidelidade. Né? Então lá, contexto de desobediência e juízo. Ezequiel capítulo 4:6 você vai encontrar a mesma coisa, que é uma maneira de Deus punir o povo, falta do pão. Né? Vamos lá. Alguns entendem que é um juiz de Deus caindo sobre a terra trazendo fome física. Tá vendo? Se você for interpretar isso de maneira literal, tem que ser fome física. Ah, pastor, então é verdade, porque todo mundo chega com... A fome tem aumentado, mas será que é isso, né? Outra opção aqui, ó. Outros acreditam que é um momento específico da história da igreja que começa a misturar falsas doutrinas e há uma fome da verdadeira palavra de Deus representada pelo trigo e as falsas doutrinas representadas pela cevada. Mas será que é isso? Olha que interessante isso aí. Avançando. Mas seria alimento físico? O grão é um símbolo da palavra de Deus. Você tem o texto aí de Lucas, né? A palavra de Deus também é pão, é alimento, Mateus 4. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Temos os textos, né? Então, literalmente, eu acredito que não é o caminho.
Tá? Não, isso não quer dizer que não exista fome e realmente seja uma consequência dos últimos dias. Não é isso. Mas o cavaleiro em específico aqui não está tratando literalmente de fome física. Tá? Tá? Vamos lá. Cavalo preto é a cor contrária ao branco, concorda? O branco é o evangelho sendo pregado. E o preto é a ausência dele. Olha lá, você pode ler esses versos aqui que você vai entender completamente essa questão de escuridão, né? Um mundo em trevas, né? Porque não tinha luz, e Jesus é a luz que veio o mundo que estava em trevas. Né? Continuando, o segundo cavalo representa a rejeição. O segundo não. O segundo cavalo representa a rejeição do evangelho pregado pelo cavaleiro branco, ok? Após a rejeição, o que vem? Fome espiritual. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Mas o que temos aqui não é o fim, porque a mesma voz diz para não danificar. Danificar o quê? Olha que legal. O azeite, símbolo do Espírito Santo. O vinho, símbolo da morte e da graça de Cristo. E que conclusão chegamos então? Mesmo o povo passando fome espiritual, a graça continua a agir sobre o homem. Ou seja, ainda não é o fim. Né? Interessante isso, né? Mesmo as pessoas tendo fome da palavra, no sentido de ter desprezado, estar ali, né? Sem esperança, mas ímpio, incrédulo, ainda a graça continua perseguindo e persistindo, a graça, o Espírito, né? Porque ainda não chegamos, como nós falamos, no final da graça, no tempo do fim, acabou, não é esse momento. Tá? Vamos avançar? 7 e 8, os últimos versos aqui. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente. Esse aqui é muito interessante. Vamos lá, dizendo: venha. Vi então, eis um cavalo amarelo, né? E o seu cavaleiro chamava Morte, e o inferno estava seguindo. É o único cavaleiro que tem nome, né? O nome dele é Morte. Ele foi dado a autoridade sobre a quarta parte da terra. Lembrando que Morte é Thanatos, né? Isso vai ser importante para nós depois. Ele tem autoridade sobre a quarta, presta atenção, quarta parte da terra, para matar a espada. Pela fome, olha lá, matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio dos animais selvagens da terra. Olha só, esses mesmas características a gente já encontra lá no Antigo Testamento. Então João sabia o que estava falando, as pessoas que leram o livro já sabiam do que se tratava, né? Não era um livro selado. E nós erramos quando lemos isso e queremos interpretar com a cabeça do jornal, da Folha de São Paulo, da Times, da revista Times, e não é bem assim, né? Vamos lá. Cavalo amarelo. A palavra grega aqui é kloros, né? Kloros. É usada para se referir à vegetação verde. Incrível que pareça, né? Temos os textos aqui que ela aparece. Nos tempos antigos, também podia aludir à aparência de uma pessoa doente. No contexto do quarto selo, refere-se a um verde amarelado. Olha como é difícil para o tradutor, coitado, né? Ou pálido. Trata-se de uma cor pálida cinzenta, parece outra cor aqui, né? Cinzenta esverdeada, que se assemelha a um cadáver em estado avançado de decomposição. Olha que coisa, que cena bizarra, né? Vamos lá, quem mais? Ele tem autoridade sobre a quarta parte da terra. E eu fui pesquisar esse negócio de quarta parte, e aí comecei a ver a relação que o Apocalipse apresenta: a quarta parte e terça parte. Né? Você vê toda a terra, terça parte, quarta parte, os habitantes da terra, os habitantes do céu. Tem vários nomenclaturas, termos. Né? Quarta parte no Apocalipse diz respeito ao domínio de Deus. Você vai encontrar aqui, né? Porque quem manda os cavaleiros é Deus, né? É Jesus que envia. E no capítulo 7:1, onde os seres estão ali cuidando e protegendo os quatro cantos, né? Da terra. Enquanto a terça parte da terra, olha só que interessante, remete ao domínio de Satanás. É onde ele destrói e ele faz absurdos, né?
Então, é uma resposta que eu encontrei aqui sobre a questão de quarta parte e a diferença em contraponto com terça parte. Quarta parte tem domínio de Deus. Terça parte, inferior, é um domínio de Satanás, né? Apesar que Deus que permite que Satanás tenha esse domínio, né? Mas só para vocês entenderem, ter uma resposta sobre isso, tá? Muito bem. Olha lá, ele é chamado o cavalo de Thanatos, morte. E o inferno estava seguindo, né? O lugar de descanso ali, de sepultura. Acompanhe comigo o raciocínio. Para matar a espada. O segundo selo, né, tira a paz e as pessoas, e ele tem uma espada. No terceiro selo, né, o segundo selo a espada, o terceiro selo tem o quê? A fome, não é isso? E agora, com a mortandade, Thanatos, por meio das feras da terra. Eu quero que vocês entendam que o segundo cavaleiro, o terceiro cavaleiro, o quarto cavaleiro, eles fazem parte do juízo de Deus que era manifestado no Antigo Testamento para os infiéis. O cavaleiro branco vem anunciando o evangelho, aqueles que vão se rebelando, são infiéis, vão recebendo as consequências. Tá? Como isso, pastor? Presta atenção, não é coincidência, olha só. Lá em Levítico 26, que é um texto muito importante, né, para o nosso entendimento, diz o seguinte, ó. E se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes, mas segundo os vossos pecados. Né? Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo. Olha isso, rapaz. As quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Então, no Antigo Testamento, Deus literalmente mandava essas pragas e tinha esse efeito literal. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse, na literatura apocalíptica, não podemos levar de forma literal. Então, são símbolos que apontam para algo real. Então, essas feras do capítulo, essa mortandade, fome do capítulo de Apocalipse dos cavalos, são códigos que apontam para uma realidade. Que a realidade não são literalmente fome de comida, morte de espada, não é isso, mas representa algo. E eu estou dizendo para vocês que isso nos leva à pregação do Evangelho, à rejeição do Evangelho, à fome e, consequentemente, à morte espiritual. Vai ver? Vamos lá. Olha o 25. Trarei sobre vós a espada. Olha lá. Vingadora da minha aliança. E então, quando vos juntares nas vossas cidades, enviarei a peste. Interessante que na Septuaginta, peste é traduzida como Thanatos. A Bíblia grega, que foi traduzida do hebraico para o grego, aqui em Levíticos traz a palavra peste como Thanatos, morte. Enviarei a peste, ou seja, a morte. E qual é o nome do cavaleiro? Lá no passado? Morte. Para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Tá vendo? Após a morte, após o fim ali, a desobediência, Deus levaria eles para os inimigos. E o que aconteceria? Seriam mortos, né? Quando eu vos tirar o sustento do pão, olha isso, rapaz, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vos entregarão por peso. Comereis, porém, não fartareis. Rapaz. E tem mais um texto, olha que bonito, Ezequiel, ó. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, Thanatos. Aqui no caso, Thanaton, contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Né? Conclusões. Bora para a conclusão, porque o vídeo já está um pouquinho longo e eu não quero que fique um vídeo longo. Vamos lá. Existe uma semelhança entre os 4 cavaleiros com o avanço da pregação descrita no Evangelho. Como assim, pastor? Então vou desenhar aqui. Ó. Então nós temos o tema, Apocalipse e os Evangelhos. O tema, o Evangelho se espalhando. Você vai ver isso na abertura do primeiro selo, o cavalo conquistando e avançando. E você vai ver Mateus 24, aqui eu coloquei aqui, ó, Mateus 24, 14 e Marcos 3, 10, que o Evangelho seria pregado em todo mundo, então viria o fim. Guerra é o tema.
nós temos isso no segundo selo, né? E você vê que quando o evangelho chega, ele tira a paz, e as pessoas acabam se matando, rejeitando, fúria, perseguição acontece com os rebeldes e com aqueles que rejeitam o evangelho, né? Também a fome, o cavalo preto. Temos aqui Mateus, como eu falei para vocês. As pessoas rejeitam o evangelho e elas ficam com fome espiritual, né? Elas passam fome no sentido de não se alimentar do pão da vida, né? Eles se alimentam de porcarias, né? E por último, a peste, o cavalo amarelo. Nós temos em Lucas 21 falando que nos últimos dias haveria pela rejeição do evangelho, haveria pestes, né? Muito bem, o que mais? O cavalo montado sobre o cavalo branco retrata sua propagação ao mundo por intermédio da igreja fiel. Sempre que o evangelho é pregado, ocorrem divisões. Alguns aceitam e outros resistem a ele. O cavalo montado sobre o cavalo vermelho simboliza a oposição ao evangelho. Para aqueles que rejeitam e resistem a ele, segue-se uma fome espiritual que conduz a uma morte espiritual. O cavaleiro montado sobre o cavalo preto representa a fome da palavra de Deus, ao passo que o cavaleiro montado sobre o cavalo amarelo descreve a peste e a morte que resulta dessa fome. Todas essas cenas foram extraídas do Antigo Testamento e convém a verdade permanente de que acontece quando as pessoas rejeitam o evangelho e escolhem viver em pecado. Existe uma outra conclusão também que eu posso tirar, e essa daqui, ó. Segundo o comentário bíblico adventista, achei muito pertinente, isso diz o seguinte: as cenas reveladas quando os selos são abertos podem receber tanto uma aplicação específica quanto geral. A mesma coisa acontece com as cartas, viu? As 7 igrejas. Né? Na etapa inicial da igreja cristã, caracterizada pela fidelidade geral, por meio da pregação de Paulo e dos apóstolos, né? A igreja de Éfeso também ali. A pregação do evangelho foi vitoriosa e triunfante. Esse período foi sucedido por um declínio espiritual progressivo, olha lá, que levou um tempo de fome da palavra de Deus e que resultou na morte espiritual e caracterizou a igreja cristã ao longo da Idade Média. E não foi o que aconteceu? Foi uma época em que o declínio espiritual e perseguição, na qual a fé genuína se perdeu e a mensagem de amor do evangelho sofreu resistência e esquecimento, sendo aos poucos substituída pela tradição. E foi mesmo. Além disso, conforme Apocalipse 11, 3 e 14, indica a cena dos 4 cavaleiros se estende para além do primeiro milênio. Assim, os 4 cavaleiros podem se referir tanto à história do primeiro milênio, né, que bate certinho da era cristã, quanto à realidade geral de toda a era cristã, com foco em seu princípio. Então finalizamos aqui um estudo mais aprofundado sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Gente, espero ter ajudado vocês, né? Vou disponibilizar esse material para você poder ler com calma, entender. Compre livros, adquira os materiais, né? Questione as interpretações para você crescer mais no conhecimento da palavra. Espero ter ajudado você, né? Assista aos nossos últimos vídeos, né? A nossa série também passada dos Cavaleiros. Espero ajudar e contribuir para o seu crescimento espiritual, tá? Curte esse vídeo porque deu trabalho, merece uma curtida aí, compartilhe para os seus amigos na igreja, no WhatsApp. Isso vai ajudar muitas as pessoas a pregarem e não falarem coisas assim da cabeça, pessoas que usam muita criatividade, né? E não usam a Bíblia. Ok? Deus abençoe vocês, nos vemos no próximo vídeo e espero estar curado da Covid, né? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fui.